Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais uma live, hoje com um convidado super especial, tá? Já já ele vai entrar aí. Iremos falar um pouquinho aí sobre esse assunto que virou polêmica, gerou polêmica aí nos últimos dias, tá? Por conta de um concurso público que abriu. Então, assim, já é muito comum esse assunto, né, na área da galerinha de língua portuguesa, de língua inglesa, mas acabou gerando um burburinho nas outras áreas também, né? Então, a gente vai estar hoje aí com um convidado super especial para falar um pouquinho para vocês sobre esse CEFR, né? Que é o quadro comum europeu de referência para línguas, tá? Common European Framework of Reference for Languages. Hello, Lilian. Hello, Mariana. Estamos aguardando aqui. Já vai mandando aí pro pessoal, já vai mandando para todo mundo, para os amigos. Saudades, Lilian! Já vai mandando para a galerinha. Chama os professores, não precisa ser professor de língua inglesa, tá? Deixa eu ver aqui, o Stefan já está por aqui, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pera lá. Ok. Acho que agora foi, hein? Vamos ver aí. Vamos aguardar aqui. Aê! Hello! Tá conseguindo ouvir direitinho? Tá conseguindo ver direitinho? Sim, tô te ouvindo bem. Sim? Opa, Ok! Quanto tempo! muito tempo, tempo demais. Pois é! Tá Gente, vendo? então, ó, como eu estava falando para vocês, estamos aqui hoje com um convidado super especial. Vou apresentar o Stefan. Stefan Chique. Hills? Isso mesmo. Hills, ok, acertei. Vou apresentar e aí se ficar faltando alguma coisa, você me ajuda aí, hein? Tá vendo? Não, tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo? Bom, gente, o Stefan foi meu professor na pós-graduação. Então, assim, eu fiz esse convite para ele, inclusive, né, porque ele, para mim, é uma referência, né? Então, assim, eu fiz a pós-graduação em ensino de língua inglesa e o Stefan é professor de pós-graduação, tanto de tradução quanto de ensino, né? É professor também da educação básica, né, e do ensino médio. Então, isso é bacana, né, porque ele consegue transitar, né, consegue caminhar por todas essas etapas aí da educação. Então, é uma pessoa aí, é uma referência, como eu falei para ele, como eu falei aqui anteriormente. E Stefan também é doutorando, né, em linguística aplicada. Sim, linguística aplicada pela PUC São Paulo, focando especificamente na área de, né, linguística de corpos, né? Opa, a pessoa está falando. Boa noite para o pessoal, Caio, Letícia, Lilian. Obrigado pelo melhor prof aí, Lilian. Marilúcia, tá bom. Mas aí, estou focando nessa parte e especificamente rede social, né? Análise de pesquisa mesmo sobre a área de rede social, sala de aula. Bacana, bacana, legal. E também com formação de professores, né? Também trabalha com a formação de professores, né? Sim, acaba sendo, né? Acho que mesmo quando você dando aula na pós-graduação, falando com professores que estão ou para ser professores, já estão, né, cursando, mas para reciclar conhecimentos, então isso ajuda. Você acaba contribuindo para a formação, né? E é uma grande Legal. responsabilidade. Nossa, Passar a bacana. entender melhor isso, né? E assim, pelo menos que eu vi assim, nesses 2 últimos anos, né? Precisou muito, né? Porque os professores se viram obrigados a se modificar a cada dia, né? Porque assim, eu até hoje ainda estou aprendendo, ainda estou me readaptando. Ontem eu aprendi algo novo com os alunos e aí eu Tá fiquei vendo? assim, nossa! E aí hoje eu já estava ensinando para os outros professores, aí eles, mas eu não sabia disso. Eu falei, eu aprendi ontem com os alunos. Então, assim, precisou mais ainda, né, dessa atenção, né, dos professores. Eu acho que mais do que nunca os professores agora estão precisando dessa atenção, desse apoio, desse suporte. E aí, assim, ter alguém como o Stefan
para fazer isso aí, nossa, é uma maravilha. É isso, mas não, é bom, assim, acho que você tocou no ponto central, né, um ponto nevrálgico, vamos dizer assim, sobre o aprender com o aluno. Então, quanto Uhum. mais você tem essa oportunidade, né, acho que todos os professores têm que fazer isso, né? Quando o aluno pode te ensinar alguma coisa, pode passar mesmo, olha como faz, você realmente usa essa oportunidade de troca, é muito bom, muito legal. Sim, sim. Por E isso acho que é que tão deve ser. maravilhoso a gente trabalhar com Sim. todos os segmentos, né? Porque aí a gente consegue ensinar e aprender o tempo todo. Tempo todo, o tempo todo. E você vê também o que, que o aluno, como o aluno enxerga, né, o próprio processo, né? Que a gente acha que eles não se preocupam, estão nem aí para isso ou aquilo, mas quando tem a oportunidade, é muito bom. E você vê como eles se empenham, até sei lá, a consideração que eles têm com você, né, de ensinar, né, que tenha calma, né, paciência, é muito Sim, legal. sim. É muito bom, muito bom, Sim, sim, não, muito bom. verdade. E aí, consegui Uhum. passar um pouquinho aí, fazer a sua apresentação? Ficou faltando alguma coisa aí? Não, acho que é por aí mesmo. Acho que é o que você falou, eu trabalho ainda, né, nos cursos de pós-graduação, ministrando a parte de língua inglesa, o módulo língua inglesa e algumas matérias da parte de metodologia, principalmente a parte de tecnologia, novas tecnologias, que a gente chama de uso de novas tecnologias, né? Uhum. A gente até luta para mudar um pouco esse nome, né? Mas é isso, e a gente busca sempre tentar atualizar esses conhecimentos, que quanto mais a gente está vendo que toda hora muda, é uma ferramenta nova, é isso, aquilo novo. Então, cara, é para a vida toda, infelizmente, não, ou felizmente, não sei, Sim, né? é. A gente fica sempre reciclando esses conteúdos, ah, e procuro sempre trabalhar a cabeça mesmo, o mindset do professor, né? Do Acho que é professor, isso bacana. a principal, né? O ponto principal é isso, trabalhar o mindset, trabalhar essa ideia de, poxa, claro, o professor é um ser que inova o tempo todo, então por que ficar lamuriando, por ficar, nossa, tá muito difícil? Não, vai fazer, vai fazendo. E aí aprende com o aluno também. Começar a fazer Ah, tentativa, né? Errou aqui, vai mais uma vez. Stefan, isso. comentaram aqui que seu áudio está um pouquinho baixo. Tá dando para ouvir, mas que está um Então, pouquinho baixo. Vê se deixa eu ver se eu consegue. aumento ou falo mais alto. Então, tem que... Professor que fala baixo. Não sei, às vezes quando essas aulas online eu fico um pouco, né, acostumada, todo mundo mais perto, o microfone pega, mas eu tenho que Sim. realmente dar uma aumentada, né, mudar um pouco a voz de orador, né, ou a voz de quem você está Aham. conversando. Isso às vezes eu acabo pecando, eu acabo vendo assim, poxa, eu estou falando igual que eu estivesse falando num barzinho, com um amigo do lado. Não, tem que agora, Aham. opa, botar a minha voz de professor. Agora mudou. Vamos aí. Tá vendo? Muda. Às E vezes aí, eu pessoal, esqueço. melhorou? Melhorou? Vê Fala um aí. Tá, pouco. tá E aí? bom? Tá ruim? Can you hear me? E aí? Vamos ver se melhorou Acho, um pouquinho. acho que agora foi. Né? Agora foi. Mas é bom me lembrar disso. Que bom. Não, tá ótimo. Então vamos. E, Stefan, eu Uhum. convidei você, né, para a gente falar desse tema aí, que foi o que eu Sim. comentei aqui. Entre nós, né, professores de língua inglesa, ok, tá todo mundo por dentro, apesar de que tem Uhum. sempre alguém que ainda fica um pouquinho confuso, né? Mas os alunos e os professores, principalmente os professores do Fundamental 1, da educação básica, começaram Sim. a ter muitas dúvidas quanto a isso, que é o CEFR, que é o Ok. CFR. E aí você pode Uhum. falar um pouquinho para a gente aí, só para a gente começar, o que é esse CFR? Que sigla é esse? Que danada é esse que está aí agora? Que antes era dor de cabeça dos professores de inglês, agora está Aham. virando dor de cabeça de um monte de gente. O que é isso Uau, daí? tá vendo? De língua estrangeira, né? De língua estrangeira. Acho que é bom. Ou língua adicional, que a gente até É também verdade. se muda, né? Também É o verdade. conceito, o termo é outro também, né? Língua adicional, segunda língua, língua franca. Então, são novos conceitos que estão entrando,
na área de educação, né? Precisa também levar em conta isso, tá? É verdade. Eu me pego falando o tempo todo de língua inglesa, mas assim, tem dados momentos, a gente, opa, não é professores de língua inglesa, é professor de língua adicional, de língua estrangeira, não é só o inglês, né? A gente tem essa mania de, não, é o inglês, é o inglês. Aí como é professora de inglês, aí acaba puxando tudo para o inglês, mas não, professor de língua Sempre. estrangeira, de língua adicional. Vamos democratizar isso aí. Vamos lá. Pode deixar. Não, mas é bom, é bom. Acho que a gente sempre pensa do lado da língua inglesa e, infelizmente, até, né, de certa forma, como está estruturado, né, a educação básica, se fala muito em língua estrangeira e a primeira opção é sempre inglês, né? Sim. Esvaziando um pouco a escola do francês ou do espanhol, italiano, enfim. Então, se fala muito em língua adicional, se fala também agora em língua de herança, para, né, no caso, filhos de imigrantes, filhos que moram em outros países. Talvez aqui no Brasil é a situação diferente, porque você não seria português língua de herança, mas outro idioma de um Sim. imigrante que está morando no Brasil e fala em casa coreano, fala japonês, fala, enfim, outro idioma para o filho. E aí o filho estuda assim. Uhum. Então, tem essa também que vamos engrossar no caldo aí, incrementar esse caldo que se chama estudo de Uhum. línguas. E Sim. acho que traz uma dor de cabeça para o professor que a primeira preocupação agora é a BNCC, que ainda está dominando, ou o professor ainda está preocupado com quais que são as competências, como que eu vou aplicar isso, como isso se materializa de fato na hora de ensinar. E aí vem esse CFR, que diabo é isso? Que tem a ver? Né? E é Uhum. interessante até ver onde há esses pontos de convergência entre o CF, esse quadro comum, né, de referência, Uhum. e o BNCC, né? A BNCC, não, o ABNCC, perdão. E aí, Uhum. primeiro entender que esse quadro, né, como o nome mesmo diz, é europeu, então foi criado e conceituado dentro da realidade da Europa, onde se fala vários idiomas, né? O Sim. estudo de idiomas é uma coisa já estabelecida, já fato, né, consumado, uma prática quase que cultural, né? Que você mora em um país, você fala inglês, fala ou espanhol, 2 a 3 idiomas, dependendo. Não estou falando que todos, mas nos grandes Uhum. centros, quase todo mundo domina pelo menos 2 ou 3 Duas ou três línguas, tá? línguas, né? E aí, para padronizar essa proficiência, eu entender, poxa, o que um aluno que é aluno básico, o que o aluno básico é capaz de fazer? Seja em inglês, italiano, francês, espanhol. Então, eles, né, os linguistas, linguistas aplicados, estudiosos, educadores, se sentaram e entenderam que seria interessante criar esse quadro de marcar, de referência, e assim dizer o que o aluno, a esse nível, o nível básico, é capaz de fazer. Ele é capaz de falar do seu nome, dar informações básicas, perguntar e responder, se virar numa situação muito simples de comunicação no dia a dia ou em outro país. Então, ele foi Uhum. estabelecido. Então, não importa a língua, não importa o idioma que a gente está falando. Se é um aluno alemão, ele é capaz de fazer. Então, se é um aluno alemão que recebe esse, ele é marcado em 6 níveis, seria A1 Uhum. a C2, não, A1 Uhum. sendo o primeiro, básico, A2, depois B1, B2, C1, C2, né? Então, são 6 níveis, tá? E aí ele fala no caso do A1, A2, seria esse, né, iniciante básico, o B1, B2 no meio, seria o independent, que é um aluno que consegue se virar, consegue, Uhum. em várias situações, ele tem um domínio para situações e para contextos tanto pessoais e profissionais, né? Então, Uhum. de repente, participar de uma videoconferência e tal. C1, C2 seria já
o proficiência, já o aluno que chegou no topo, está lá, Já uhul, tá. chegou no Everest, vamos dizer assim, Aham. né, o pico das galáxias. A gente pode pegar isso, pegar essa referência, Essa essa gíria, referência né, aí. da galera hoje que fala, né? Então é o cara que está lá em cima. E infelizmente também não sempre, mas há quase assim, 5, 10 anos, se falava muito do C2 como alguém que teria uma proficiência de um nativo de inglês, nativo, falante nativo. É um outro assunto para outra live, de repente, o que é isso, né? Mas Uhum. se colocava, esse falante nativo seria um, usuário, né, de repente, que nasceu em um país de língua inglesa e tem um domínio da língua, das estruturas gramaticais, lexicais, fonológicas, enfim. Não é porque ele nasceu falando idioma, mas ele é proficiente. E a Uhum. proficiência, como um linguista chamado David Gradle fala, né, hoje em dia, ser nativo, né, eu nasci num país de tal idioma, ser nativo de espanhol ou de inglês ou alemão não me dá nenhuma vantagem especificamente sobre o outro aluno que consegue estudar, né, e chegar também nesse nível. Tá? Pode ser a questão de sotaque um pouco mais carregado aqui e Uhum. ali, ok, mas a proficiência vai além disso. Proficiência realmente é você conseguir se comunicar bem dentro daquele contexto comunicativo. Tá? Porque Uhum. há alunos e há pessoas que são muito boas de papo, né? Uma conversa, botiquinha e tal, senta, mas essas mesmas pessoas, sendo falantes nativos, não conseguem participar de uma entrevista, não conseguem fazer essa mudança, virar a chave do registro e falar, Uhum. né, um pouco vamos dizer assim, de uma linguagem mais formal. Ele consegue usar Uhum. estruturas, consegue se organizar, né, de forma usar uma lógica, coesão, coerência, usar estruturas de discurso ligadas ou são já convencionais àquele contexto, né? Eu falo sempre contexto, porque contexto é tudo, né? Contexto é Sim. rei, tá? Então, essa é a questão de proficiência. Então, quando se fala em CFR, ele está falando sobre isso. Normalmente, ele descreve essa competência, né, ou essa proficiência em frases do que o aluno consegue fazer. Ele consegue Uhum. fazer isso. O aluno básico A1 consegue atender telefone, consegue consegue isso. E aí vai aumentando o grau de dificuldade, o grau de complexidade, tanto que quando às vezes a gente fala com o aluno assim, mas poxa, eu já sei fazer isso, eu já. Tudo bem, você pode ser um aluno básico e você sabe falar com alguém, você sabe chegar num restaurante e pedir comida, mas como você pode pedir? Você pode usar uma estrutura simples, que é, Simples, bem ah, básica, né? oi, esse, número um, pá, agora, comer. Você está Aham. falando. Agora, de repente, você sendo um nível, um aluno que tem um domínio um pouco maior, você consegue perguntar mais sobre o prato. Poxa, como que vem o prato? Ele é montado como? Poxa, mas eu gostaria de fazer, será que eu posso acrescentar algum acompanhamento? Então, o Uhum. aluno de um proficiência maior vai conseguir elaborar mais essa estrutura. Então, às vezes, a mesma situação pode ter produções, né, tanto na Uhum. parte escrita como oral, diferentes. Sim, Né? sim. E isso é importante, pois que sempre, quando eu falo com os alunos que são chegando, ou estão chegando no nível intermediário, e fala muito nessa questão do platô, né? Que chegou um ponto que você parece que não está aprendendo mais. Aí eu falo para o aluno, olha, você chegou nesse ponto, então como você pode elaborar, aprimorar, tornar Uhum. esse seu, né, repertório linguístico, a gente chama de repertoire, nessa palavra chique, francesa, e também usa inglês, mas seu repertório léxico, linguístico,
qual o vasto, qual é vamos dizer assim, diversidade de estruturas que você consegue usar. É isso. Uhum. Então, Uhum. quando o professor pensa nos EFRs, o Common European Framework, é isso que ele precisa pensar. Tá? E seria, de repente, até interessante depois pensarmos em como esses critérios que são usados, essas rúbricas que chamam de critérios, que às vezes chama de descritores também, como esses Uhum. critérios podem encontrar, vamos dizer assim, uma semelhança, ou vão ao encontro do que está colocado como as competências gerais na BNCC. Porque quem trabalha Uhum. na educação básica vai ter de Vai, repente, essa preocupação de, pô, e aí vai mas precisar o entender que e que é fazer esse isso? link ali, né? Fazer isso, juntar Uhum. as duas, porque pode também, Uhum. tá? É um Uhum. outro, acho que também, não sei se você vai levantar esse leve aqui, vamos dizer assim, mas muito se fala que o aluno consegue fazer, tá? E muitas vezes muitos conteúdos, material didático, hoje em dia, quando você compra, adquire esses materiais didáticos, eles vêm sempre especificando, cara, ao final da aula ou daquela lição, o aluno é capaz de fazer isso. E ele vem, Sim, às vezes no sexto ano, sétimo ano, a aluna tem uma frase e ele tem que marcar com um emoji. Eu sei falar meu nome em inglês ou em espanhol. Aí ele bota lá, aí escolhe. Às vezes tem um emoji com sorridente, um que está mais indiferente e aquele mais triste. Aí ele vai marcando. uhum. Não? Ok. O mais importante é ver, poxa, agora que o aluno sabe ou achar que ele não consegue fazer aqui, ou ele não chegou àquele ponto esperado, o que se faz agora? Não é? Como se Uhum. pode Sim. ajudar o aluno a chegar? Ah, Então, são chegar, dois exatamente, né? desafios. Né? Dois É. desafios. E o desafio também é o aluno entender o que quer dizer saber falar isso no meu nome, saber descrever coisas pessoais. Então, esses critérios e as formas de avaliação têm que estar muito bem claros para o aluno também. Tá? Porque Uhum. não ficar no Sim. achismo. O aluno achar que, eu acho que estou bem. Sim, porque isso O que acontece é? muito, né? Isso Sabe acontece muito. muito. E é como você Sim, até mencionou aí. Ele, não, mas eu já consigo responder isso aqui, eu já consigo fazer um pedido, né? Então, já sei. já sei. Inclusive, ainda põe assim, não, mas isso aqui eu já conheço, eu já vi, eu já aprendi isso aqui. Né? Por que eu vou Então, estudar de novo? exato, exato. E aí vem Uhum. essa fala aí, eles sempre utilizam. Por que eu vou fazer de novo? Mas Sim, isso aqui eu já aprendi, eu já fiz. já Né? aprendi. Mas às vezes Isso. não consegue Uhum. levar aquilo de uma outra forma, de uma forma mais ampla, né? Como você falou, de Isso. repente vai até fazer um pedido, ou então vai até falar o nome. Falou o nome. E ouviu o que a outra pessoa falou. Ponto, acabou a conversa, né? E aí? E o desenrolar, Aham. e o desenvolver, e aquele contexto. A Mariana está aí comentando, exatamente. Porque, assim, todos os dias a gente escuta algo desse tipo. Mas eu já sei, mas eu já fiz, mas eu já ouvi. Já E, fiz. E quando você pega sexto, vai pegar, por exemplo, segundo parte mesmo, né, do ensino fundamental, né, segundo os uhum. anos finais. Se o aluno aprendeu o sexto ano e chega no nono, ele fala, mas professor, a gente viu isso, a gente já estudou, poxa, de novo. Aí você precisa motivar já algum tipo de mostrar para o aluno o valor de ele aprender novamente, reciclar o conhecimento, Uhum. porque o aprendizado não é linear, Sim. não é, então ele precisa ver e até aprofundar. Poxa, aquele momento que você fez, tá? Você estava usando, mas ainda estava tendo um pouco mais de dificuldade. Usava português às vezes. Bom, agora vamos Uhum. ver se a gente consegue fazer tudo em inglês. Esse é um desafio. Exato. Né? Uhum. Então, Exato. é isso que poderia entrar nesse aspecto aí de CFR. Exato. Bacana. Então, para a gente dar uma resumida. Então, a gente consegue ali, Aham. através desse CFR, a gente consegue, vamos, eu não diria nem medir, né? Porque fica meio, é complicado você falar que está medindo o, o, Medir.
o nível, né? Mas aí a gente tem ali dentro 6 levels, né? Que vai do A1 ao C2. O A1 e o A2 seria o básico, né? O que a gente chama aqui de básico. Porque Chama de básico. A gente escuta muito o pessoal falando, eu sou básico, eu sou intermediário, eu sou avançado, né? A gente escuta muito a galerinha usando dessa forma. Então, seria mais ou menos o A1 e o A2. O básico, o B1 e o B2, aquele intermediário, e o C1 e o C2, o avançado, né? Avançado, mais para cima, intermediário, avançado, avançado. Já Isso, porque acaba que assim. Entre o A1 e o A2, a gente também não fica ali, não dá nem para ficar muito preso ali. É A1, é só isso aqui, né? A gente vai ainda transitando para teste do A1 até chegar no A2, e assim por diante. E é importante também frisar que não são degraus assim, inseparáveis, assim, separáveis, né? O que cortou é uma coisa definitiva, como se fossem linhas. Não chegou a um, pum, agora é a dois, né? Apesar de representar sempre, você vê vários quadros de fato, né? Imagens que representam como se fosse um degrau chegando. Isso. Mas ele, às vezes, mistura um pouco, acaba mesclando uma linha tênue entre o que é A1, A2, às vezes ele vai e volta. Tem essa... Até porque estamos falando de pessoas, né? Indefinição. Não tem como... Total. E não as dá pessoas podem desempenhar, de certa forma, bem, atuar bem dentro daquele momento, e outros momentos não tá tão bem. Esqueceu, deu uma certa pressão aí, deu branco. Sim. Isso impacta isso muito. aí acontece, né? Isso é muito comum, né? Às vezes é um dia que está melhor e aí consegue desenvolver melhor, e de repente no outro dia já não tão bem, né? Enfim, bacana, muito bom. E assim, para a gente atingir esses níveis aí, né? Como é que seria para atingir esses níveis? Vamos lá, assim, estou começando a estudar, quero estudar, eu quero fazer E agora, né? Mas eu não sei, como é que eu faço para atingir esses níveis aí? Boa. Well, acho que tem que começar a pensar que não é, vamos dizer assim, uma prova, uma corrida de curta distância. E apesar de todas as informações que o curso que estão oferecidos, faz isso, faz aquilo, fluência tal, ganhe influência. Primeiro tem que pensar, a fluência não é um destino em si, mas é uma jornada, aprendizado contínuo. Muitos sabem disso, que precisa continuar estudando. Tá? Mas é oferecido, ou se coloca muito na mídia, não, você vai ganhar fluência, vai chegar a ser fluente. Quando eu vou me tornar, você deve cansar de ouvir isso de um aluno. Sim. Quando eu vou virar um nativo, chegar ao nível de nativo, quero falar igual o nativo tal. Aí eu, poxa, mas como assim, né? É um processo. Você precisa entender que em momentos você vai ter ganho, vai ter um pouco de retrocesso ou, vamos dizer assim, demora para chegar. E também estamos falando em 4 habilidades. Estamos falando em leitura, né, escuta, escrita e produção oral. Tá? E a maioria dos nossos alunos, preocupação é sempre com a parte oral. Com a parte oral, Isso define o resto. Então, até posso ser muito bom, no caso, na leitura, mas isso não tem valor, de certa forma. Eu tenho que estar bem falando. Eu posso até escrever muito bem. Eu posso, de repente, conseguir ouvir bem. Né? Então, às vezes, mesmo eu estando no A1, cheguei no A2, ou completei esse ciclo de estudos, às vezes a minha capacidade de escuta está um pouco melhor do que a capacidade de escrita. E vice-versa. Tá? Então, de novo, como você falou, estamos lidando com pessoas. Então, cada pessoa vai ter esses ganhos diferentes e essa medição, você tentar medir, às vezes é difícil, claro, temos formas de avaliação, mas essas avaliações
são o que chama somativas. Avalia naquele momento, Uhum. tá? Ele Uhum. avalia, você fez uma prova, fez um teste de nivelamento, fez não sei o quê. Opa, você é nível tal. Mas, às vezes, não dá a oportunidade de você mostrar tudo que você é capaz de fazer naquele idioma. Né? Uhum. A Sim. prova, às vezes, reflete determinadas habilidades. Se você não preparou para isso, determinadas estratégias você precisa usar para completar aquela prova, se você não souber, você não sai bem. Eu dou um exemplo bem Uhum. claro. Eu lembro quando eu já fui examinador de provas de proficiência, né? Provas Cambridge, que eles chamam, que justamente são Uhum. essas provas que, na parte de inglês, o aluno faz, tem um certificado comprovando a proficiência. Tá? E o aluno que, visivelmente, o candidato, no caso, entrou na prova, entrou na sala para fazer a prova oral, e ela, poxa, fluente, ela conversando comigo, pá, pá, pá. Só que ela não sabia como era a prova. Ela não Uhum. conseguia desenvolver, apesar de toda a fluência dela, apesar de Sim. toda a desenvoltura, ela respondeu tal, mas não do que era esperado, né? Da forma que Uhum. era esperado. Ela precisava desenvolver e falar, né? Apresentar um tema que foi apresentado naquele momento, né? Na hora, e mostrar razões, argumentar em cima desse tema. E ela não se preparou. Então, apesar de toda, poxa, a parte oral, poxa, a fonética, uso da pronúncia perfeita. Só que conteúdo que era bom mesmo, zero. Não, Ela não não tinha. conseguia desenvolver a ideia, porque ela Uhum. não foi preparada. Então, muitas Uhum. vezes, a prova que a gente precisa fazer, se a gente não souber como fazer a prova, né, a gente pode estar Acaba que muito não, bem, não vai conseguir se não sair vai tão bem, né? conseguir. Tem tudo para se Isso. sair bem, né? Tem tudo o que precisaria, porém ficou faltando ali algo, né? Então é se preparar. É É, se bacana. preparar. Por que seria em preparatório para concurso? Se fosse assim, ninguém Exato, precisava, né? Porque você exato, precisa saber o que exatamente. é esperado na prova preparatória para tudo, para vestibular, para Enem, para tudo. Porque eu Uhum. preciso entender o que é esperado e como que eu vou desenvolver, ou como que eu vou elaborar, quais estratégias eu vou elaborar para me dar bem, sabendo o que Sim, eu sei de que é esperado. É isso. sim, Né? sim. Não, muito, muito bom. É uma ótima dica aí, né, para o pessoal que, até mesmo para quem vai fazer até outras provas, como um Enem, por Sim, exemplo, aí que está chegando. Não qualquer. adianta, a gente percebe que não adianta você saber só o conteúdo, você também tem que saber Uhum. se comunicar. E não adianta você saber só se comunicar, você também precisa saber o conteúdo. É um conjunto, né? Você precisa estar preparado para toda a situação, né, como um todo. O Isso. Wesley pediu para depois você contar um pouquinho da sua história. Depois, no Minha finalzinho, você história. conta um Oh my pouquinho da sua God. história aí. Vamos ver aí. Senta que Ah, vem a história. Ih! E aí, você até mencionou aí sobre Cambridge. Quais são, Isso. então, quais provas, que exames que eu tenho que fazer? Porque, assim, tudo isso começou, né, porque estavam Uhum. pedindo, né, num concurso público que os professores tivessem o nível B2. E muitos vieram me Opa. perguntar o que nível B2 é esse? Como que eu faço? Em Isso. quanto tempo eu chego? Porque pegou de surpresa, né? E Caramba. quais exames que eu preciso fazer para ter, né? Quais exames que eu posso fazer para eu ter essa certificação, para eu saber se eu sou A1, Boa. A2, B1, B2? Legal. Além do Cambridge, né? Cambridge é a principal. Você tem Michigan, você tem alguns outros exames, eu posso citar nesse momento, Cambridge, Michigan, tá? Uhum. Que vão dar a certificação de proficiência, além do TOEFL, que é, no caso, um exame americano, né, especificamente, é Test of English as a Foreign Language, ainda continua com a palavra foreign, né? Língua estrangeira, tá? Uhum. Mas é válido. Tem outro que é o IELTS, que Uhum. agora seria em International English Language Test. Então, é uma prova que foi
inicialmente um caso criado pelo governo australiano, mas foi incluído já ou incrementado na parte do pacote de Cambridge, né? Então, muitos também se fazem pelo grupo de Cambridge. E essas provas são realizadas semestralmente, às vezes também online, acho que todo mês, dependendo da demanda, procura. E Sim. é a forma de o aluno ter esse certificado comprovando, olha, eu sou nível tal. Você fala nível B2, não é uma referência a nada. Poxa, o que é B2? É isso, que você seria um intermediário avançado, que te chama. Então, chegando já no nível avançado, a nível de proficiência. E aí, para estudar, acho que volta a primeira pergunta de como se prepara, como você Como se faz, quais prepara, são os sim. processos. Tá? Muitos dos materiais didáticos, hoje em dia, que são criados hoje e vendidos, já pensam usando esse quadro de referência também, tá? Então, os livros já vêm indicando A1, A2, B1, B2. Então, se eu for começar só o livro básico, precisam procurar esse livro. E nas livrarias também, nas livrarias online, já indicam por níveis. Então, eu posso procurar já, né, nos filtros pelo nível, né, sabendo que esse livro vai me servir. E outra coisa também é fazer um teste de nivelamento. Saber qual o seu nível. No caso, uma avaliação bem rápida, um diagnóstico mesmo. O mais importante é ter essa conversa com um professor daquele idioma, inglês, espanhol, francês, enfim, que possa avaliar tanto sua parte oral, né, seu domínio das estruturas, né? Então, uma sequência de perguntas, ou de repente uma tarefa, pede para você fazer, que lembra um pouco as provas, como eu mencionei, do TOEFL, o IELTS, o Cambridge, tem o TOEIC, que também se usa hoje em dia também, e vários outros, né, que não vem agora à cabeça. Mas se você pegando Sim. exames de proficiência, exames internacionais de proficiência, vão achar com facilidade. Um site, de repente, que possa também ajudar quem estiver procurando, principalmente na parte de inglês, é Exam English. É tudo junto. Exam English. Examenglish.com. Porque lá ele apresenta um quadro, né, de equivalência. Então, um aluno que faz o TOEFL, se ele conseguir nota tal, ele seria que nível no CFL Bacana. e qual a equivalência dele para o Cambridge, para o Michigan, para a ILEC, enfim. Ele faz essa tabela comparativa, que é interessante. Então, o aluno que pegou, eu fiz o TOEFL. Tá? Então, o TOEFL, você seria um nível intermediário, porque o TOEFL é definido por pontuação, né? Você tem um máximo de 120 pontos, então, dependendo da pontuação, ele vai, né, classificar você dentro do quadro, né? Isso é falado. Então, é começar assim, procurar, de repente, tem cursos, escolas de idiomas que preparam, pessoas que preparam online, dependendo, pode ser por conta própria. Materiais não faltam, mas não faltam, né? Desse mundo online. É bom ter uma direção, né? É bom você se conhecer, né? Como você colocou aí, né? De repente fazer um teste de nivelamento, né? Porque para você saber até mesmo onde você está e aí fala, não, vamos lá. Então agora eu já sei que eu estou aqui nesse nível, eu quero buscar mais, eu quero estudar mais para chegar no nível B1, B2, C1, C2. Então aí você precisa saber ali onde você está, né? Porque às vezes a pessoa vem estudando, vai estudando aqui e ali, mas não parou ainda para analisar, para fazer essa análise, né? E aí, de repente, ainda está longe, ou então já está muito próximo e acaba não sabendo, né? Então é importante isso aí, fazer esse nivelamento, conhecer, saber. Eu estou nesse nível aqui, então eu vou precisar estudar tudo isto para chegar lá. Um outro site, oportunidade interessante até para quem tiver para saber mais, ele
Eu não sei se tem equivalente em outros idiomas. Eu acredito que tem também pelo Instituto Cervantes de espanhol. Eu acho que tem, que você pode fazer essa prova. No caso, English First, né? English First, Uhum. ele é, no caso, uma organização internacional que realiza provas de proficiência pelo mundo todo, e sempre eles publicam, provavelmente muita gente já deve ter visto nas matérias, jornais, quase anual. O Brasil, só 4% do Brasil, da população fala inglês. Baseado Sim. nessa prova que English First realiza, eles fazem esse comparativo com outros países, esse ranking, faz um Uhum. ranqueamento, e você Aham. pode fazer essa prova de forma voluntária. Eles sempre buscam voluntários para Legal. fazer a prova, responder a perguntas sobre sua Uhum. experiência, como você se classifica. Primeiro, eles vão fazer assim: você se avalia como? Básico, intermediário, tal. E você avalia, faz a prova, e esse incluído no caso, toda a soma e a avaliação que eles fazem por países, né? Então, eles avaliam se o Brasil subir, outros países, em relação a quais os grupos. Acaba, Uhum. às vezes, há uma questão, uma discussão sobre a validade disso, que coloca em países, né, um grupo maior, grupo de elite, grupo tal, só reforça as diferenças econômicas, enfim. Ok, mas vamos tirar essa parte agora para Sim. focar no que o aluno Focar no. pode fazer, a parte Aham. linguística mesmo, porque, claro, tem as questões e ah, conotações, implicações Sim. políticas, educacionais, até por políticas educacionais, né? Porque a partir desse resultado, o que é feito? Não se sabe. Mas o aluno que quer mesmo, poxa, eu quero saber se meu inglês está, eu estou melhorando, porque é uma forma, Sim, porque eu vou sim. ter uma avaliação idônea, né, de uma pessoa que não me conhece, que por mais é bom ter um professor do seu lado, você vai criando uma intimidade, e às vezes, querendo ou não, a gente, por ser professor, tem alguns de nós que conseguimos ser muito duros ainda, conseguimos ser muito rígidos, mas às vezes a gente relaxa, poxa, não, Letícia, você está bem, tal, né? Aham. Você alivia um pouco mais. Tem alguns Sim. professores que continuam com aquele pulso firme, mas é bom ouvir. Então, fazendo essa prova, ou tendo a oportunidade de fazer uma prova fora, você receber essa avaliação de alguém que não conhece você, é uma avaliação fria, que é bom. Sim. Opa, então é isso. E é até bom para o professor também que está lidando com esse aluno, até para, de repente, ajustar um pouco sua maneira de avaliar, forma de olhar para o aluno, Exato. né? Então, Uhum. sempre é uma oportunidade também, do professor se policiar. Poxa, será que eu estou Sim. O que que eu realmente posso cobrando fazer mais? mais? O que O que eu que que posso eu fazer posso fazer além? O que mais que eu com o estou aluno? fazendo? O que Sim. que eu estou fazendo? Como que eu posso puxar mais esse aluno? Será que estou Uhum. dando mais, muita oportunidade para ele praticar? Eu estou aliviando? É isso. É sempre, Sim. sempre voltando para, vamos dizer assim, o foco, né? Que a gente fala em inglês, Sim. eyes on the prize, né? Qual é o foco? A meta é essa. Então, não vamos perder realmente a vista, né? Perder essa meta à vista. Entendeu? Não, bem bacana, bem bacana. Uhum. E esses exames, essas certificações têm validade? Como é que. Bom, tem alguns. No caso do TOEFL, e se não me engano, acho que o IELTS ia mudar, mas o TOEFL tem uma validade de 2 anos, Uhum. tá? Tanto o TOEFL, TOEIC, IELTS. As provas de Cambridge, não tem validade. Tá? Uhum. Então, você fazendo essa prova hoje, pode ter esse resultado como válido para você. Se, claro, de novo, isso muda, né? A argumentação é, se o aluno está sempre praticando, ok.
Mas eu cheguei, vamos imaginar, vamos pegar um atleta. O atleta está no seu máximo, seu auge, está treinando, está sempre dando resultado e alcançando aquelas marcas. Ele parou de treinar. Será que ele vai estar sempre naquele mesmo nível? Então, Pois é. quando o aluno chega para mim, poxa, eu cheguei no B2, eu fiz a prova do Cambridge, eu consegui o diploma. Ok, maravilha. Muito bom, parabéns mesmo. Mas não deixe de praticar. De Porque praticar, você exato. vai ficar enferrujado, vai perder um pouco esse timing. Tudo é Uhum. prática. Né? Sim, sim. Você mesmo No, tendo no- essa não pode se acomodar de acha, agora que é para já sempre, sou não preciso B2, estudar pronto, mais. acabou. Não preciso Sou estudar mais, B2, não, já. sim, agora tchau, eu não preciso mais ter. Eu não estou dizendo isso, mas é manter, alguma forma ou Uhum. outra, seja Sim. é, com aula mesmo, ou seja por conta própria, leitura, você assistindo coisas. Se você tem a oportunidade de viajar, ótimo. Se tem a oportunidade de conversar com pessoas, seja através do game, seja através da rede social, mantém, né? Porque Sim, o que precisa puder manter. colocar, o que tiver mais fácil ali, né? E Sim, hoje em dia, eu sempre falo isso para os alunos, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, né, de poder estudar se divertindo. E você exato. está Que fazendo legal, uma né? leitura, Muito legal. assistindo uma série, assistindo um filme, então você consegue, você está dirigindo e consegue estar ouvindo um podcast, alguma coisa ali em inglês, então você não Aham. precisa. Antes era um pouquinho mais complicado, né? Não vou falar quando, não, mas há um tempo atrás, é, Um tempinho era com. atrás. Era um pouquinho ali. A gente tinha que. Era com a fitinha cassete, era com aquela. Desse jeito, um Apertava, CDzinho só. voltava, né? Pois Aham. é. E hoje em dia, né, tem tantas meios, tantas formas de estudar, né? E não precisa ser mais. Principalmente para Uhum. quem já tem um certo nível e quer só praticar, quer só manter. Né? Quem Isso. está iniciando, é claro, que a gente sabe que tem que ter uma dedicação maior, um tempo maior, tem que estar ali realmente estudando, focando nas 4 habilidades e tudo mais. Mas para quem já tem um certo nível para manter, é bem mais fácil do que era há um tempinho atrás, né? Ah, sim. Aí por isso que é muito bom que eles tenham oportunidade, aproveita. Aí por isso eu falo, olha, aproveita, já que vocês têm como, seja, a gente citou alguns exemplos, mas seja no game, seja lendo, seja ouvindo, lá. Claro que o nível, se você tem um input mais mesmo passivo, de certa forma, que o podcast eu estou ouvindo, ótimo. Tá? Então, minha capacidade de compreensão vai aumentar. Isso é Uhum. ótimo. Sim. Mesmo ontem mesmo um aluno estava me falando, poxa, a gente está tendo aulas e agora que eu começo a assistir mais séries, eu percebo que eu estou entendendo mais. Olha que bacana. Então, ele percebeu que, poxa, estou entendendo mais, parece que estou ouvindo mais palavras entrando aqui. Ele falou para mim Olha assim, que as, legal. as palavras estão entrando mais, eu vi, poxa, aquela estrutura que eu vi, falei, de repente eu comecei a perceber que eles usam aquela estrutura gramatical que a gente viu na aula. Então, é isso. Você Uhum. vai aos poucos ganhando isso, né? Então, e não é o momento certo que vai acontecer. É bom também para Uhum. o aluno entender isso, que às vezes, do nada, ele começa a, poxa, olha, estou entendendo. É igual começar a andar de bicicleta também, de repente Sim, você está sim. andando, e quando você olha, poxa, estou andando, olha que legal. Já tô. É Já quando, estou. quando vê, já está ali, já está entendendo, né? E isso é muito, muito legal que você colocou aí, né? Quando o aluno Aham, começa a fazer essas associações, porque eu isso. percebo muito isso, principalmente, né, com os alunos de sexto ao nono ano, né, do Fundamental 2, Uhum. que a impressão é que parece que assim, que são dois mundos completamente diferentes, né? O que eles aprendem na sala de aula e Isso. a língua do dia a dia, né? E aí quando eles começam a fazer essas associações, de ver, nossa, essa música aqui tem essas palavras, esses verbos, isso aqui que eu já Olha, conheço. E aí, assim, é bem isso. bacana. Aí eles parece que vira uma chave e começa a falar assim, olha, é a mesma língua, é a mesma coisa. Porque Não, vai a mente. Liga uma é, luz ali, né? Pá, caramba, olha, que legal, é isso que ela fala, tal, né?
Muito bom, né? Eu fiz uma atividade com uma turma e eu fiz exatamente isso. A gente estava fazendo um trabalho com uma música. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos sublinhar. A gente tinha aprendido uma estrutura verbal, eu falei, vamos sublinhar na música. E eles perceberam que em praticamente todas as frases eles estavam sublinhando aquilo que tinham acabado de ver. Eu falei, então olha só, vocês já conhecem a música quase toda. Porque eles ficam muito nessa, né, de que não sei, é muito difícil, não entendo, tem muitas palavras aí. Perceberam que já tinha praticamente tudo ali. Então, quando eles fazem essa associação, é bem bacana. Trazer isso para a realidade, né, para o mundo, porque chega um certo momento, né, parece que é algo completamente diferente, né, que são dois mundos diferentes, né? Isso, legal, legal. Trabalhar isso Então, a partir, e o ponto que você acabou tocando mesmo é a partir do aluno. Né? Quanto mais você pode gerar esse conteúdo, ou pelo menos o ponto de partida é o aluno. Deve sempre sim, ser. Claro, você tem conteúdo, você tem material, você tem um cronograma para seguir, tem uma aula para dar, ok. Mas se você. Oi, Fabiana! Boa noite. Eu vi agora. Né? Mas se você tiver como partir do aluno, do que ele já sabe fazer, o que ele gostaria de fazer também, né? Que quando a gente fala assim, ok, eu sim, sei fazer isso, mas o que você quer fazer? Né? Porque, de repente, ele não quer somente ler, ou quer somente fazer leitura. Ele quer usar somente para, né, passar na prova. De repente, sim. naquele momento, não está interessado em adquirir fluência oral. Ok, então, Uhum. o que você sabe e que você também sabe no seu próprio idioma. Então, o conhecimento não tem língua. Conhecimento é conhecimento. Sim, Tá? Então, sim. você conhece isso, sabe isso? Beleza. Então, como a gente pode agora ver aí justamente fazer essa ponte, né, transição entre o que ele sabe em português com o que ele sabe pode fazer em inglês? Ou Uhum. onde a gente pode buscar, né, uma equivalência, pessoas que podem falar a mesma coisa. Aí tem uma ideia aqui em português. Como que eu quero colocar isso em inglês ou espanhol? Como que se fala sobre isso naquele idioma? Então, despertar essa curiosidade deles, né? Eu fiz isso uma vez com os alunos, que eles perguntavam muita coisa sobre o inglês. Pô, é verdade que os Estados Unidos não pode fazer isso? É verdade que não pode fazer isso? Aí você, ué, não sei, o que você acha? Né? O que eles tinham essas ideias na cabeça do que é assim. Então, mas como que é no Brasil? Qual é o que é esperado? Quais são as regras? Tem etiqueta entre vocês? Aí eles, não, essa etiqueta é coisa da minha avó. Não, mas não. Aham. Aí teve uma discussão, primeiramente, em português. Do que é, Uhum. como se comporta, quais são as formas de lidar com as pessoas no dia a dia, como é que a conversação se desenvolve no nosso próprio idioma, você relaciona, tá? E aí, vamos ver, será que é assim também jovens em inglês no mesmo ano, oitavo ano? E aí, o que eu fiz? Peguei e joguei as perguntas deles, a gente foi meio que fui ajudando eles, alguns pegaram, Uhum. né, pegaram o próprio tradutor, tentar traduzir, mas o empenho deles foi importante. Porque muitas vezes a gente pode falar Sim. assim, não use Google Tradutor. Mas eles queriam muito fazer isso. Aí eles tentaram, procuraram entender primeiro e traduzir. E eu fiz só a correção, ajudar. Não é bem assim que se fala em inglês. Vamos lá, e botei. E aí fiz as perguntas e eu falei, vamos jogar no Twitter. Aí mandei para alguns colegas que dão aula também para oitavo ano lá. E eles voltaram Uhum. com as respostas. Aí eles viram assim, caramba, é igual, também. Eles fazem isso. Aí você vê aquele momento assim, caraca, nossa, Nossa. não, né? E eles lendo a mensagem no Twitter desse aluno, do professor falando que era isso que eles Aham. falavam. Aí ele assim, gente, sério? Aí um foi assim, meio desconfiado. Pô, professor, você armou isso tudo, não foi? Não, não é nada. Então, é isso. Acho que tem que partir do que eles querem, o que eles já sabem mesmo, né? E a gente não. E aí sempre tem que voltar no Paulo Freire, né? O aluno não é tábua rasa, não é uma coisa que a gente vai dar aquele conteúdo, não é educação bancária, nada disso.
ele sabe Uhum. muita coisa. Então, procurar saber que ele gosta, sabe, se interessa ou quer saber um pouco mais sobre aquele assunto, e aí depois buscar até no conteúdo, no material do livro. E às vezes eu Sim, faço isso. Olha, no livro tem uma página que fala sobre isso. Aí eles, é mesmo? Tem. Ah, então vamos no livro. Pá. Mas primeiro foi uma conversa, para ver sim. o que eles gostam, o que eles estão interessados em saber. Porque eu chego lá, pô, vamos falar sobre isso hoje. Ah, não tem graça. Qual é a conexão? Né? Sim, Foi exato. É isso. aquela história, né? De Uma que fala parece conexão. que são. Parece que tem nada a ver com eles, né? Sim, Então foi sim. muito bom. Foi um exemplo Nossa, que eu muito, poderia dar. muito bom, muito bom. Adorei. Aham. Olha, eu acho que sobre o famoso aí, né, CEFR, acho que conseguimos aqui responder para todas as perguntas pessoal, das Aham. dúvidas, né, da galera. É claro que assim, né, é pouco tempo para a gente falar, porque se for falar a fundo sobre isso aí de cada level, de cada nível, né, do que é Opa. exatamente o que você faz no A1, no A2, a gente ia ficar aqui aí, papo aí para uma semana aí E vai, de e live, vai. mas Aham. eu acho que já deu para o pessoal ter uma noção, ter uma ideia. E aí, quem quiser, pode seguir lá o Stefan no Instagram para poder Aham. adquirir mais conhecimentos, né? Ficar um pouquinho Que por resposta. dentro. Tem professores aí, então os professores, de Aham. repente, estão buscando por uma Ó, Fabiano ou tá falando, pode mentoria. virar um encontro semanal. Olha, excelente, Olha, Fabi. Olha a olha, resposta, hein, boa! Fabi? Boa, boa, boa. Vamos fazer Gostei. isso. Vamos Vamos pensar, fazer. trazer mais professores. Agora a gente pode fazer aqui com Isso. mais professores, né? Olha, interessante. Gostei da ideia Uhum. aí, hein? Então, eu só posso agradecer. Será que dá tempo de você falar um pouquinho sobre a sua história? Dá tempo de contar um Tá? pouquinho? Eu não sei. O que seria pouquinho, né? É bom, é uma prova, vamos fazer tipo prova de proficiência, né? Fala em um minuto Vamos sobre ver. você. Vamos ver, vamos ver. Sim. 5 minutos, dá para resumir Sim. alguma coisa em 5 minutos? Ou então, olha Muito só, bom. a gente faz assim, ó, dá aquela resumidinha, Isso. continua. Aí continua, Continua né? na Contos próxima. assim, ou aquelas brincadeiras de dois fatos e uma mentira. Aí tem que definir qual é a mentira, né? Os alunos adoram essa brincadeira. Boa, boa. Mas, não, resumindo, né, como você falou, vamos fazer um resumo. Primeiro, a gente já falou da parte acadêmica, que eu dou aula, enfim, mas sou nativo, essa palavra, né, mas sou nativo mesmo de Trinidad e Tobago, não, natural, melhor, natural, Natural. cidadão. Mas eu nasci em Trinidad e Tobago, moro no Brasil há 25 anos, né, 25, mais ou menos, 25, 25, tá? Eu daria 25 anos, uma vida mesmo, mas meu primeira língua é inglês, então, mais ou menos, acho que partindo disso, eh, eu tive essa oportunidade e ainda hoje tenho essa oportunidade de ver que ser falante de um idioma não necessariamente capacita você para dar aula. São duas coisas bem distintas. Tá? E tendo a oportunidade, esses 25 anos aqui, interagindo com alunos, essa sala de aula, só me trouxe mais capacidade mesmo, né? E poder realmente ver como funcionam os dois idiomas. Você lembra disso nas aulas de pós-graduação? Sempre tem essa postura mais comparativa de, olha, isso em Uhum. inglês, isso em português. Então, sempre fazia isso. O que mais eu poderia falar mais da história? Então, eu vim para estudar. O objetivo era mesmo estudar o português, dominar, dominar, mas pelo menos falar e usar o idioma de forma satisfatória. Tanto que fiz faculdade aqui, estou fazendo doutorado agora em linguística aplicada. Então, tive que aprender tudo, desde o básico mesmo, Uhum. Uhum. beabá. E, poxa,
graças a Deus está dando tudo certo por enquanto. E estamos aí. Tá? Esse seria o resuminho do resumo Eu do resumo. resumi. E aí deixa assim, ó, Aí deixa para cenas do continua. próximo capítulo. Continua. Exatamente. Exato. Vamos deixar Nossa, para mas o próximo. deixa assim, deixa no ar. Não, mas olha, Legal. Olha o Fabi falando. mais brasileiro que a gente, verdade, Que é Fabi. isso, Fabi? Olha Verdade. só, minha sobrinha está entrando aqui, olha, eu tô vendo aqui minha sobrinha, não sei se ela está entendendo nada, ela fala só inglês. Angie dear, how are you? Mas eu vou falar um hi para ela aqui. Mas é isso. Ótimo. Stefan, olha, não tenho palavras para te agradecer. Muitíssimo obrigada mesmo. Acho que deu para tirar aí a dúvida da galera. Foi um bate-papo muito legal. O tempo passou e a gente vai conversando aqui, é muito bom. Deu até para relembrar, né, aqueles gostinhos lá da aula da pós-graduação. Dá até vontade de voltar a estudar. Fazer um TBT, né? Vamos fazer um TBT. Fazer um TBT. Boa, olha, acho que a gente vale fazer esse TBT aí, reunir aí essa galera. E assim, muito obrigada mesmo por ter contribuído aqui para mim, né, e para todos esses profissionais, professores, alunos que estavam aí, né, que puderam prestigiar. E o convite aqui fica aberto para próximas lives, para próximas conversas, para a gente continuar desenvolvendo aí, né, esse semanal aí que a Fabi falou. De repente um quinzenal, dá pra gente pensar no assunto, hein? Dá pano, né? Dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Obrigada mesmo. Obrigado, e se você quiser, vou deixar aqui o Instagram do Stefan. Vou deixar a live salva e aí vou colocar o seu Instagram lá, tá, pra galera, pra todo mundo ver, quem quiser rever. Depois eu passo o link para você aí também, tá bom? Obrigada, pessoal, que ficou aí com a gente até agora. Pessoal, muito bom, legal mesmo. Tá? Obrigado. Nossa. E agradeço você também, Letícia. Acho que é muito bom acompanhar, que a gente viu, né? Quando a gente... Uma das coisas de ser professor, acho que você também sabe disso. Quando você vê o aluno, né, progredindo, o aluno, galgando e realizando seus sonhos, ao invés de você... Eu vejo, sabe, a galera toda, né? Todo mundo tá ali participando, fazendo coisas, postando, realizando coisas com seus alunos. Falei, caramba, que legal. Eu fico assim, uhul! A tia teacher, né? Que é nossa querida, né? Sim! Então, o pessoal tá sempre participando, a Lilian também, como o início falando. Então, esse grupo, eu falo mesmo, eu fiquei muito, sabe, comovido mesmo com a determinação de vocês. Gostei muito quando vocês fizeram o TCC, aí estava todo mundo lá apresentando. Então, isso traz uma memória boa. Então, quando o professor vê isso, acho que ele já conseguiu fazer seu papel. Quando está falando inspirar, acho que ele acaba sendo inspirado e inspirando o outro. Então, é um ciclo mesmo. E é bom. Sim, então, poxa, sim. Muito bom. Ai, que maravilha. Obrigada mais uma vez. Thank you. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Deixa eu ver como eu encerro aqui.